Pertencimento. Às vezes essa é a questão. Às vezes esse é o problema. Às vezes a gente pode não se sentir pertencente a lugar nenhum. E eu acho que isso acontece comigo. E eu acho também que isso não acontece agora, ou de um tempo para cá. Eu acho que já há muito tempo isso tem acontecido comigo. Cada vez mais eu me sinto menos pertencente. Não importa onde eu estiver, não importa o que eu estiver fazendo, não importa com quem eu estiver. E é estranho porque eu tento fazer com que as coisas não sejam assim. Por exemplo, eu tenho primas que são maravilhosas, que eu amo demais, são como se fossem minhas irmãs, fomos criadas juntas. E eu faço um esforço muito grande de encontrá-las. A minha família é assim, tem que ter um motivo para reunir. Ou reúne porque está tudo muito bom, ou porque não está tudo muito bom. Como a família é grande, tem sempre aniversariantes. Eu tento ir nessas reuniões. É um esforço que eu faço. E não é por falta de amor. Eu as amo. Eu os amo. É porque simplesmente quando eu chego lá, é como se eu tivesse... Aquela visita tivesse um tempo, sabe? Um prazo. Até porque eu já chego lá pensando na volta. É impressionante o que acontece comigo. E eu fico naquela batalha comigo mesmo. Mônica, você está aqui. Você veio, você está aqui. Então aproveita. E é isso que eu procuro fazer. E aí eu danço, eu me divirto, eu como o que eu tenho que comer. E é maravilhoso. Eu acabo me sentindo muito feliz por ter ido. Mas eu não me sinto verdadeiramente pertencente. Sabe? E tem sido assim. Essa falta de pertencimento. E eu acho que a coisa ela é tão grande que eu já entendi dentro dos meus pensamentos que não importa onde eu estiver. Não importa onde eu estiver, como em um determinado momento da minha vida eu pensei, eu vou viajar, eu vou morar em um outro lugar, vou passar nem que seja um tempo fora, 6 meses fora. Certamente eu não estava bem, claro que não, senão eu não estaria pensando assim. E o que eu fiz? Eu falei com a minha sobrinha que mora na Suíça. Perguntei se poderia ficar um tempo com ela lá. Quando ela começou a me falar sobre as dificuldades de visto e tal, de permanência, eu desisti. E depois eu fui refletir sobre isso. Não importa, eu poderia ter ido para a Suíça, eu poderia ter ido para Rio Parta, né? Porque não é aonde eu estiver, não é onde a gente estiver, não. Aonde a gente for, a gente vai estar levando os nossos questionamentos, os nossos sentimentos com a gente. Então, não importa se você está dentro da sua casa, se você está num retiro, se você está numa praia, se você está na serra, não importa se você está reunido com amigos, com família, não importa. Aonde você for, se você está sozinho, você vai levar tudo o que está acontecendo com você, a sua bagunça interior com você. Então, na verdade, no meu caso, quando eu pensei em fazer isso, eu só ia gastar bastante dinheiro, né? Porque não é uma viagem barata ir daqui para a Suíça. E depois que eu refleti sobre isso, meu coraçãozinho acalmou. Porque não tem nada a ver. O que tem a ver é eu resolver a bagunça que existe dentro de mim. O que tem a ver é eu enfrentar as minhas dores, os meus medos. O que tem a ver é eu me reencontrar, me redescobrir, encontrar uma forma de voltar a me sentir feliz. Para quem já assistiu algum dos meus vídeos sabe, eu falo muito sobre a minha mãe, sobre a perda, o quanto foi difícil para mim. E que eu já contei em outros vídeos que eu levei 5 anos, né? 5 anos para poder sentir que eu estava realmente renascendo. Poxa, algo está mudando, eu estou sentindo coisas, quer dizer, vontade sincera e verdadeira de sentir as coisas, né? De
vai, segue, né? Tá tudo bem e fica bem. Então, não importa, sabe? Essa coisa do pertencimento, ela é muito maior. E como ela já me acompanha há um bom tempo, eu desconfio que a coisa é espiritual, sabe? Eu sempre, desde criança, gostei muito de olhar para o céu. Desde criança. Quando eu tinha o meu quarto, os meus quartos sempre foram arrumados de uma forma que a minha cama ficasse ao lado das janelas, porque eu queria dormir olhando para o céu. Se eu pudesse fazer isso, era isso que eu faria. E durante o dia também eu gosto de apreciar o céu, mas que lindo dia. E eu fico olhando, 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 seja à noite ou de dia, como se eu estivesse achando que vou ver alguma coisa. Então, eu tenho essa coisa de eu não sou daqui. Eu sempre tive esse tipo de pensamento maluquinho. Eu não me sentia confortável. Nunca me senti confortável. Mas eu sabia que eu tinha vindo para cá por alguma razão. E a gente está sempre querendo buscar uma resposta para as coisas, né? E o que eu coloquei na minha cabecinha foi que o motivo de eu estar aqui era a minha mãe. Porque a minha missão seria acompanhá-la. E como quando a gente coloca umas coisas na cabeça é aquilo que acontece, né? E talvez seja por isso que eu fiquei tão abalada, levei tanto tempo para superar a ausência física da minha mãe. Porque esse pensamento, ele sempre esteve comigo desde criança. E aí, quando a pessoa não está mais, você fica, e agora, né? Então, essa falta de pertencimento, ela sempre existiu em mim. E continua existindo até hoje. Talvez isso aconteça com você também. Eu só queria dizer para você que você não é a única, você não é o único. Eu não sou a única que se sente assim. Muita gente se sente assim. Agora, o que eu acho que nós precisamos fazer, as pessoas que se sentem assim, é procurar se adequar. Se adequar à existência, ao fato de estarmos aqui. Eu vou dar um exemplo. Quando você arruma um emprego, você vai trabalhar numa empresa, qual é o entendimento básico que você tem que ter, que a gente tem que ter? É que nós temos que nos adequar às normas da empresa, daquela empresa, não é isso? Você já imaginou uma empresa funcionando para se adequar a 100 funcionários? Isso não existe, é impossível. Então, o que é que acontece? O contratado, o funcionário, os 100 funcionários, no caso do exemplo, é que tem que se adequar às normas da empresa, porque a empresa tem normas, sim. Então, é preciso aceitar as normas da empresa e trabalhar, estar dentro do ambiente da empresa, trabalhar, desenvolver o seu trabalho a partir das normas fundamentadas pela empresa. Então, eu acho que é algo parecido. Nós precisamos nos adequar a esse mundo, esse planeta. As coisas conforme existem e funcionam aqui. É preciso haver essa adequação. Se a gente não tiver essa maturidade, esse entendimento, a gente corre sérios riscos. Riscos que a gente não precisa correr. Como, por exemplo, de não aproveitar a estadia. De não aproveitar a passagem. O momento de estarmos aqui, de passarmos por essa empresa. Porque tem muita coisa boa na empresa. Se é uma empresa de 100 funcionários, é uma boa empresa estruturada. Então, ela tem alguns atrativos para que as pessoas decidam estar lá, né? Trabalhar lá. Então, o mundo, ele é atrativo, ele tem coisas boas. Tem coisas boas que a gente pode fazer aqui. Então, a gente tem que se adequar, mesmo tendo esse sentimento de não pertencimento, e procurar extrair o que há de melhor nele. Então, se você sente de alguma forma que você não se encaixa em nada, em lugar nenhum, nem com ninguém, porque às vezes a coisa se estende até relacionamentos pessoais. A gente não consegue ter relacionamentos muito duradouros, fala até por mim.
principalmente afetivos, eu estou falando afetivos principalmente. Se isso existe com você, se é uma realidade com você, então a gente tem que se adequar. Não vai ser por isso que a gente vai deixar de namorar, que a gente vai deixar de querer conhecer pessoas, de querer beijar na boca, de querer viver, de querer ter a companhia de pessoas ao lado, entende? Se você sente vontade, claro, de beijar na boca. Então é preciso, o que eu estou tentando dizer é preciso se adequar a esse mundo. Tem coisas ruins, negativas? Tem. Tem pessoas que fazem maldades, que são injustas? Tem. Mas o mundo não é justo? Não, o mundo não é justo. Mas existem pessoas boas, existem pessoas justas, existe muita coisa boa no mundo e é nisso que a gente tem que focar as nossas atenções, os nossos sentidos, para que a gente possa estar sempre nutrido de bons pensamentos, sentimentos e emoções, para que a nossa jornada aqui nessa empresa, ela seja uma coisa boa. Ela não precisa ser uma coisa ruim, entende? Até porque tem prazo de validade, né? E nós precisamos buscar essa sabedoria, esse entendimento. Precisamos ser sábios para entender isso. Então, mesmo com esse sentimento de não pertencimento, de se sentir meio estranho, meio um peixinho ou uma peixinha fora d'água, a gente não deve não pode não dar margem para tristeza, para excessos de questionamentos. Ah, porque o céu é azul? Ai, não precisa ser assim, sabe? Você não precisa querer entender por que o céu é azul, por que as pessoas são como são, por que o mundo é como é. Você só precisa viver. Viver fazendo o melhor que você puder todos os dias, relaxando sua mente, trabalhando quando tiver que trabalhar, se socializando quando tiver que se socializar, ficando sem fazer nada quando você pudesse dar esse luxo, porque é muito importante esvaziar a mente, sabe? Eu acho esses momentos que a gente tem com a gente mesmo, que a gente tira pra gente mesmo, tipo, pra não fazer nada, pra estar no seu quarto, no conforto do seu quarto, simplesmente com a mente relaxada, sem fazer nada, sem pensar nada, apenas sentindo, respirando, sentindo o seu corpo, a sua, sabe, o seu coração. Eu acho que esses momentos são maravilhosos. Eu tenho feito isso, aliás, eu acho que eu sempre fiz, mas ultimamente tenho me concentrado mais nisso e é tão bom, gente. Esses momentos da gente com a gente mesmo, uma espécie de nada, são muito bons, sabe? Se vocês não têm esse hábito, o hábito de fazer isso, façam, é bom demais. Ter aquele cantinho que você possa chegar e estar, que as pessoas já sabem que ali é o seu cantinho e você ter aquele momento só para você. Muita coisa boa vai surgir na tua mente. Muitos pensamentos bons, construtivos. Você vai se questionar, vai buscar se reinventar, vai refletir sobre onde você poderia ter sido melhor, se comportado melhor e que da próxima vez vai ser assim, sabe? E você sentir aquele momento que você passou, que foi agradável, que foi feliz, que você deu aquela gargalhada. Nossa, é muito bom. É um tipo de reflexão, sabe? Então, gente, é isso. Essa falta de pertencimento, eu desconfio que ele é muito mais comum do que eu imagino. Talvez por isso a gente esteja vendo aí muitas matérias, muitas reportagens, o aumento das pessoas que decidem estar sozinhas. As pessoas estão descobrindo essa coisa de estar sozinhas, do lado bom de estar sozinha. Isso tem feito com que as pessoas tenham procurado cada vez mais ter o seu cantinho,
Tá vendo alguma coisa nesse sentido? Talvez tenha a ver com essa falta de pertencimento. Eu gostaria apenas de dizer que é normal, que isso não é nada demais, porque no fundo, no fundo, no fundo, ninguém pertence mesmo a isso aqui. Estamos todos de passagem. Só que algumas pessoas têm esse sentimento mais aflorado. E isso não é ruim, não. Eu acho que isso é bom. Talvez isso seja uma característica de pessoas mais sentidas com as coisas. Talvez sejam uma característica de pessoas que se voltam mais para si, para a espiritualidade. Mas a real é essa, sim. A gente não pertence mesmo a esse lugar que a gente veio passar um tempo, não. Então é relaxar, tá tudo bem. Tá tudo bem. E aproveitar o que tem de bom nessa empresa, porque tem muita coisa boa, tá? É isso, eu espero que você tenha gostado da nossa conversa. Peço a gentileza de deixarem o seu like, se inscreverem no canal. Até a próxima conversa. Esses devaneios que eu tenho, né? Que eu gosto de falar. Se eu não tivesse criado esse canal, eu ia falar isso pra quem, meu povo? Poucas pessoas se interessam a conversar sobre isso. Talvez algum estranho, pessoas estranhas, se interessam. Por isso criei o canal. Então, é isso. Se inscrevam, até a próxima conversa e fiquem bem.